Tudo bem? Hoje na nossa live vamos ter um bate-papo muito especial com pessoas do mercado e com um amigo, uma pessoa que entende muito, uma pessoa foda nesse mercado, que é o meu amigo Márcio Brant. Meu amigo Márcio Brant é uma das pessoas que tem trazido inovação, tem trazido uma série de informações para o mercado da música e tem realmente feito a diferença aí nas nossas conversas, né, no meio musical. Então, nós vamos chamar ele aqui agora. Estamos aguardando aqui ele conectar na nossa live, porque hoje vai ser um bate-papo super especial. E, na verdade, hoje eu sou o convidado. O Márcio vai ser o anfitrião, ele vai tocar aí esse processo todo. E vamos ver aqui se a gente já chama ele na sequência aqui, ó. Apareceu. Ei, pessoal. Grande Márcio Brant, tudo bem? Fala, garoto. E aí, meu amigo? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Pô, a honra aí falar contigo, velho. Você tá doido. Eu que te agradeço. A honra é toda minha, meu irmão. É um prazer estarmos juntos aí. Não sei se está dando um eco aí. O meu tá dando um eco aí do seu lado? Cara, não, tá bom aqui. Tá tudo organizado. Maravilha. Vamos que vamos. Quer começar ou quer que eu comece? Olha, você que é o mestre, né? Você que é o mestre ninja aí, que conhece dessas artes modernas da tecnologia e como é que a música está impactando aí a gente, né? Ô, Ricardão, uma coisa que tá rolando muito aqui essa semana, na verdade, esse mês de maio, a gente tem conversado muito sobre o que é viver de música. É um setor gigante, é uma indústria gigante de pessoas que vivem da música, que vivem desse, seja de evento, seja o artista, seja o sideman, seja o técnico. Então a gente tem conversado muito sobre isso, porque é uma indústria muito impactada nesse momento que a gente está. Foi a indústria que primeiro parou em função dos eventos e vai ser a última a voltar por causa da reabertura dos eventos, mas não só a reabertura, mas também uma ressignificação do que é esse setor de evento, né? Será que as pessoas vão voltar aí em show? Será que os shows vão conseguir ter 30 mil pessoas? Então essa é a grande dificuldade que eu, como uma pessoa que lido com gestão de carreira o tempo inteiro, eu sou um cara preocupado com isso, né? Fico preocupado, tomo as dores dos artistas. Tem gente que até fala que não tem que ser tanto assim, mas eu não dou conta, né? E toma dor. Não tem como. E por isso, eu acho que o assunto de hoje, assim, com você, é um assunto de extrema importância, para não falar que é o mais importante. A gente entender as formas de monetização, ou como se monetizar, ou como se planejar financeiramente, ou entender o que é um ativo na música, ou entender como que a coisa acontece realmente, você está mexendo no bolso direto do músico. Você está mexendo no bolso direto de quem está ali vivendo de música. E aí eu queria começar exatamente com essa pergunta. Assim, primeiro eu queria que você se apresentasse para a galera, o pessoal que te conhece, obviamente, aí, tanto do seu lado, mas para esse público que está vindo aí e que vai ver essa live, né? Então, o que é viver de música, o que é considerado um ativo na música? Muito obrigado, Brant. Prazer sempre falar contigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ricardo Capuzzi. Unidos aqui na Flórida, onde mudei há cerca de 2 anos atrás, exatamente para poder trabalhar um projeto nosso, uma startup nova, uma startup que trabalha com uma tecnologia super importante que está vindo aí transformar vários setores no mundo, que é a tecnologia do blockchain. Essa empresa nossa, ela foi aprovada num programa global de aceleração de startups chamado GSP, Global Startup Program, da Universidade de Singularity, né, na Califórnia.
Eu fui para lá no ano passado e percebendo diversos segmentos que seriam impactados aí com essas novas tecnologias, com as tecnologias chamadas de exponenciais, a gente descobriu que a música era um dos segmentos que mais poderiam se beneficiar de toda essa transformação tecnológica, né? E desde então vinha assim, aqui nos Estados Unidos as empresas nessa área estão um pouco mais avançadas, Estados Unidos, Europa, né? As coisas normalmente acontecem aqui primeiro. Então já há alguns anos essas novas plataformas têm gerado novos modelos de negócio para músicos, novos modelos de negócio para investidores. Tem uma coisa muito legal, sabe, Brant, desses dois universos, do universo dos músicos, dos artistas, autores, intérpretes, produtores, ou seja, toda a galera que vive de música, e um universo de uma galera que está começando a se aproximar do mundo da música agora, que são os investidores. Mas esse conjunto de dois grupos, né, a galera da música e a galera dos investidores, principalmente os investidores menores, de médio, de pequeno porte, as pessoas físicas, quando esses dois grupos realmente entenderem que a combinação dos dois é muito benéfica para os dois, muita coisa boa vai acontecer, muita coisa interessante vai acontecer para os dois lados. E aí, puxando um gancho sobre essa questão, dentro da sua pergunta, ao sair da universidade, né, quando eu saí da Califórnia, eu tive uma provocação muito interessante de um professor que falou, cara, você tem que pegar um mercado que seja muito simples, muito fácil das pessoas entender o que é esse mercado, e você tem que aplicar essa tecnologia nesse mercado. E nada mais simples, nada mais conhecido, nada mais genérico que todo mundo gosta, independente do gênero, do que música. Então, música é um negócio realmente super positivo e que está realmente passando por um momento muito difícil, passando por um momento de crise. É um dos setores mais afetados, como você bem falou, e é um dos setores que vai demorar mais a voltar, quiçá como vai ser quando voltar, né? Ninguém sabe efetivamente se vai voltar 100% ou como que isso vai acontecer, né? O que se sabe é que provavelmente isso vai demorar mais. Mas as pessoas, por outro lado, Brant, eu costumo dizer que sempre que há uma crise, há também oportunidade. Na verdade, nas crises é que surgem as maiores oportunidades em todos os segmentos. E eu acho que eu tenho falado com as pessoas que essa crise na indústria da música trouxe uma grande oportunidade também para os músicos. Eu sei que hoje é um momento que eles estão ali preocupados com o seu sustento, e tem que estar mesmo, né? Porque a receita caiu vertiginosamente para quem vivia de show, de evento. Mas, por outro lado, eles tiveram a oportunidade de parar para reavaliar o seu modelo, parar para aprender um pouco o que está acontecendo, enxergar que existem outros modelos de negócio que, na verdade, podem ser muito mais interessantes, podem ser muito mais benéficos para a indústria da música, para as pessoas que vivem de música, do que aquele processo que vem se mantendo aí, tá? E essa novidade, né, ou seja, esse outro lado, ele tem a ver com isso que você falou, que é o ativo musical, né? Os artistas, autores, intérpretes, eles viviam, mas eles entregavam para outras empresas, né, o seu principal ativo, né? Qual é o principal ativo de alguém que vive de música? O principal ativo de alguém que vive de música é o ativo musical, ou seja, é a obra musical para quem é autor e é o fonograma para quem é intérprete. Ou seja, esse ativo, esse bem, né, que é a obra musical. O que é a obra musical? A letra, o arranjo, né, a melodia, né, a obra, o texto da música propriamente criada, né? O fonograma é quando alguém vai e grava essa música, fixa essa obra em algum meio e, obviamente, distribui depois essa obra. Por que esse é o principal bem de um artista? Por que esse é o principal bem de alguém que, né, vive da indústria da música? Porque esse bem, ele gera receita recorrente todos os meses por um longo prazo. Ele é um bem super valioso, super nobre, de longo prazo, que gera receita todos os meses e que vale por muito tempo. Ou seja, esse ativo vale 70 anos, no caso da obra musical, 70 anos depois da morte do autor, a vida toda e mais 70 anos depois da morte. Então, ele, no final das contas, constitui a independência financeira, né, de um artista e a herança dele. Eu costumo dizer que se o artista não está interessado no maior patrimônio que ele tem, que é a obra musical,
e o fonograma, ele pelo menos devia estar interessado, preocupado em proteger os seus herdeiros, né? Seus filhos, etc. Porque muito provavelmente esse artista vai falecer e essa obra vai continuar rendendo para ele mais 70 anos, ou seja, os herdeiros deles, mais Com 70 certeza. anos depois do falecimento. E é impressionante, Brant, as pessoas, mesmo músicos de muito tempo de estrada, com grandes estruturas profissionais, elas têm dificuldade de saber que isso existe, elas têm uma certa apreensão, assim, uma certa dificuldade mesmo de entender que esse patrimônio vale muito, e é hoje, quando você pega o bolo da receita da indústria musical, esse ativo musical já representa hoje mais de 60% de tudo que se arrecada com música no mundo, né? Então, esses artistas, autores, produtores, têm na sua frente, têm nas suas mãos um tesouro muito precioso, que são os ativos musicais, um bem que gera receita todos os meses, e a maior parte da receita da indústria está aí, e eles muitas vezes desconsideram, abrem mão. Eu costumo dizer que parece até aquele conto bíblico, né, de 2000 anos atrás, onde Jacó abriu mão da sua herança por um prato de lentilhas. Não foi isso que aconteceu? Ele estava com fome, ele tinha acabado de chegar de uma caça, queria muito comer alguma coisa, o irmão dele passou com um prato de lentilhas, ele entregou toda a sua herança na mão do irmão por conta de um prato de lentilhas. Eu costumo dizer que tem uma analogia muito grande com o músico, com isso aí. O músico, ele está com fome. Ele está com fome de fama, fome de fazer show, fome de ir para a rua, de fazer evento. E aí passa alguém na frente dele, acena com esse sonho, acena com esse cenário, né, de estrelato, e ele entrega o seu maior patrimônio na mão dessa pessoa. Entrega, né, ou seja, por algo muito passageiro, muito efêmero, o seu maior patrimônio, o seu maior bem. E o que acontece muitas vezes quando os músicos, quando os artistas vão perceber isso, já é muito tarde, ou seja, eles já estão em final de carreira, já estão muito velhos, muitas vezes com problema de saúde, e aí eles percebem que agora, né, eu não consigo mais fazer show, eu não consigo mais estar na estrada, vou viver de quê? Como é que eu vou ter meu sustento? Onde que eu vou ter minha aposentadoria? Então é uma situação muito cruel, que infelizmente acontece todo o tempo, e que, com essa crise, como a receita de todo mundo de show foi para zero, os artistas estão tendo a oportunidade de parar para pensar sobre isso. Ou seja, de parar para pensar sobre isso antes que seja tarde demais. O maior patrimônio de um artista é o seu ativo musical. Isso deveria estar em primeiro lugar. Ô, Ricardo, é tão legal isso que você está falando, porque na loucura, na loucura da carreira, na loucura da quantidade de informação, os artistas eles não falam muito sobre o que é a formação musical. Ontem o César Menotti, eu fiz uma live com ele, anteontem na verdade, e a gente estava falando sobre isso, a diferença de informação para formação. Os artistas têm informação o tempo inteiro, né? Eles entram e aí eles descobrem sobre agregador, a gente vai falar disso, descobrem sobre direito autoral, e aí descobrem sobre como tocar, e aí descobrem sobre planejamento, descobrem sobre marketing digital, se informa muito. Mas esquece de um período de formação. O músico, e eu falo muito isso, e aí eu vou falar da área, né? A nossa área musical, ela fica no limiar do talento, do lazer, do hobby, e ele custa a virar realmente um negócio. Custa virar um negócio, a virar essa chave de que música é o meu negócio, de que eu vivo disso, de que eu pago os boletos, de que eu alimento meu filho. Então isso custa virar. E aí, nessa ânsia de não se formar, falta esse conhecimento. E aí esse conhecimento faz isso aí que você acabou de falar. O cara, ele fica tão ávido por essa quantidade de informação que ele esquece de ter calma para se formar e entender quais são os pilares da sua carreira. Com certeza. Tá aí o primeiro pilar. Cara, eu não posso. E aí, semana passada, eu tive uma live com a Dani, que é gerente da UBC. Ela até estava aqui. Não sei se ela ainda está. A gente estava falando isso, assim, passou da hora do artista não saber o que é ISRC. Passou da hora do artista não entender que o execução pública é uma coisa, de que a plataforma digital é outra. Porque se você não sabe, você perde. Igual você está falando, que você acabou de falar.
Se você perde esse ativo, e se você nem sabe o que é ativo, por exemplo, eu gosto de falar nas minhas palestras, porque sempre quando a gente fala da gente mesmo, a pessoa entende, né? Fui fazer meu primeiro disco em 2009 e eu não sabia o que era ISRC. Eu falei, vou fazer meu disco, tá tudo certo. Quando eu fui prensar meu disco, Ricardo, o cara da prensagem falou assim, você precisa ter o ISRC nas músicas. Falei, pô, o que é ISRC, né? Aí ele, de forma, e eu não tenho o menor problema de falar isso, de forma criminosa, o cara falou, pode deixar que eu faço pra você. O que o bonitão aqui fez? Deixou. O que eu fiz nessa hora, doutor advogado? Eu passei toda a produção fonográfica, ou seja, 41,7 pro cara, de uma obra que ele não pagou por ela, de uma obra que não é dele, e ele foi lá e fez isso. E a gente sabe que isso acontece no mercado. É verdade, isso acontece demais. Pela falta de conhecimento, tá? E aí é muito legal, acho que é importante, pelo andar do nosso papo, a gente deixar alguns pontos importantes, né? Assim, qual que é o papel? Por exemplo, eu acabei de gravar uma música. Próximo passo de eu gravar essa música, depois de envelopado, produtado, eu tenho que colocar isso nas lojas. E aí surge o nome de agregador musical, né? O que é um agregador musical? Qual que é a função dele nesse momento? Maravilha. Então, isso é uma coisa que, estranhamente, não é tão comum assim esse conhecimento das pessoas, como você falou, principalmente as pessoas do mercado. O agregador digital, antigamente eu gosto de usar uma analogia que eu aprendi com um grande amigo, Nelson Tristão, presidente da Oni Music. Nosso mestre, né? Nosso mestre, né? Tudo que eu sei na música, boa parte eu devo a ele. Total. Mas ele fala o seguinte, antigamente, por que você precisava muito de uma gravadora? Por duas questões. Você precisava porque era muito caro o custo de produção, né? A produção fonográfica era muito alta. E, em segundo lugar, a distribuição ela era muito fechada, vamos assim dizer. Porque como era a distribuição? Você prensava os CDs, como você falou, e aí você tinha que pegar um caminhão, uma distribuidora física mesmo, o cara pegava lá no depósito um caminhão e ia distribuindo para as lojas. E como eram lojas físicas, essas lojas tinham lá prateleiras limitadas, tinha um vendedor lá dentro, e o que essas produtoras fonográficas faziam era encher com seus produtos as prateleiras das lojas. Então, se você precisava distribuir, precisava vender a sua música, você normalmente precisava de uma gravadora, de um produtor fonográfico que já ocupava, que comprava o espaço dessas lojas físicas. Só que o que aconteceu nos últimos anos, Brant, é que a música deixou de ser consumida como um produto, principalmente um produto físico, e passou a ser consumida como um serviço, um produto digital. E esse produto digital, ele é vendido, é disponibilizado em lojas agora eletrônicas que tem prateleira infinita. Então, basicamente, você consegue colocar o seu produto, qualquer músico, né, qualquer artista que produz uma obra, que produz um fonograma, basta o que ele precisa fazer é subir a sua música nas lojas eletrônicas, que são as plataformas de música, precisa também posicionar bem a sua música nessas lojas eletrônicas. Porque como agora a loja eletrônica é virtual, apesar dela ter prateleira infinita, você precisa saber colocar o seu produto num lugar bom da prateleira, porque senão você nunca vai ser ouvido, né? Já que a prateleira é muito grande, se você ficar muito para trás na prateleira, você nunca vai conseguir ser ouvido. E aí surgiram essa figura dos agregadores digitais, ou seja, o mercado praticamente se dividiu em dois grupos nos últimos anos. Você tem ainda a figura da gravadora, do produtor fonográfico, que normalmente faz um deal com o artista e passa a ser o dono do patrimônio, dono do ativo musical, e aí ele distribui, ele normalmente tem uma agregadora digital no grupo econômico dele, que faz esse trabalho de pegar o ativo musical, o fonograma, e subir em todas as lojas de música. Atualmente hoje são mais de
200 lojas de música em todo o mundo. Quais são essas lojas de música para a turma que está nos acompanhando aqui entender de forma efetiva? Nós estamos falando do Deezer, do Spotify, do YouTube, do Amazon Music, de todas as lojas de música, de todo lugar que você consegue escutar música como streaming, né? Então esse é o principal consumo hoje de música no mundo, são as lojas de música digital. E elas não trabalham diretamente com o artista, elas trabalham através de uma figura chamada agregador digital, que é uma empresa que já tem contrato com todas essas mais de 200 plataformas de música e ela sobe a mesma música em todas essas plataformas ao mesmo tempo. Ela não só sobe essa música nessas plataformas, ela sobe nessas plataformas e ela recebe a receita que essas plataformas geram, né, em cima dessa música. Essa música que você subiu, ela gera uma receita, e aí a agregadora digital recolhe esses valores e repassa para o dono do ativo musical. Então vamos lembrar aqui, 2 modelos. Se o artista está fazendo isso através de um selo, através de uma gravadora, quem vai receber esse valor e vai já ficar com a sua parte é a gravadora. O gravadora. Exatamente. Agora, surgiu no mercado nos últimos anos a figura da agregadora digital direta, ou seja, que não é através de um selo ou de uma gravadora. Então o artista pode chegar a ele diretamente, sem ter que ser intermediado por uma gravadora ou por um selo, e ele consegue contratar diretamente, faz um contrato direto com uma agregadora digital. E por que isso é super importante? Porque, vamos lembrar, hoje a maior parte da receita, mais de 60% de toda a receita da indústria da música está no consumo digital de música. Então, o consumo digital de música é exatamente essas plataformas de música que vendem a música de acordo com o seu modelo de negócio aí na internet. Então, ele tem 2 caminhos hoje. Ou ele chega nessa plataforma através de um selo de uma agregadora, e normalmente ele perde muito do seu patrimônio ao fazer isso, né? Uma boa parte da receita fica no caminho, ou ele pode buscar fazer um contrato direto com o agregador digital, na qual ele vai manter a maior parte da receita. Então, ao fazer isso, ao encontrar uma agregadora digital, ele tem um aumento super significativo da sua receita digital. Muita gente que a gente conversa aí, muitas pessoas, artistas, músicos que a gente conversa, normalmente reclamam. Nos últimos anos você viu muita gente reclamando. Nossa, o digital não dá dinheiro. Nossa, o digital é muito pouquinho de dinheiro que a gente recebe no digital. Sabe por que isso? Porque no modelo tradicional, no modelo via gravadora, via selo, o artista perde 90% da receita. E os 10% que sobram para ele, ainda é deduzido uma série de custos. Então não chega nunca dinheiro para ele mesmo. Ou seja, o dinheiro do digital nesse modelo é muito pequeno. Quando ele faz a distribuição direto, quando ele faz um contrato direto com uma agregadora digital, ele recebe, fica o contrário, ele recebe 70% da receita. Então, no modelo onde ele tinha 30% da receita, 20, 10, ou seja, o modelo que ele tinha a parte pequena ele investe da receita. Totalmente. Total. Então, a gente tem feito essa conta, Brant, com muitos artistas. Normalmente, quando o cara faz um contrato direto com uma agregadora digital, ele aumenta, em média, 80% da receita dele no digital. E quando você pensa disso, é muita grana que está ficando em cima da mesa. Principalmente num período, né, Ricardo, de que o digital, tá todo mundo no digital agora. A gente está num momento em que o consumo digital aumentou substancialmente, né? Então, se isso como receita fica deixado de lado, se você deixa lá 70%, 80% com o modelo antigo, 90% com o modelo antigo, né? Agora, a música chega na gravação. E aí é importante, eu estava com uma coisa na cabeça aqui que é muito importante deixar claro para as pessoas. Eu gosto de falar que existem fontes de receita, né? E até você pode falar um pouquinho sobre isso. O artista, ele acha que assim, o que a gente tinha um modelo antigamente? Você tinha um modelo que você vendia o disco físico e você tinha um modelo de show. Essas eram os 2 modelos de negócio, as 2 fontes de receita do artista. E você tem hoje o digital, ele não é. As pessoas falam, eu não ganho dinheiro com o digital, só ganho com show. Cara, tem o digital, tem o merchandising, tem o próprio disco físico. Então, assim, é importante o artista entender aonde estão as fontes de receita dele. E entender que como se fosse uma empresa, se eu tenho uma fonte de receita que ela está baixa, eu não tenho que achar assim, eu não ganho dinheiro com o digital.
A pergunta é o contrário, é por que eu não ganho dinheiro com digital? Exatamente. Porque às vezes você pode estar numa agregadora que não é legal, às vezes esse dinheiro não está sendo repassado, às vezes você nem sabe o que está sendo repassado. Eu vejo de artistas grandes que às vezes estão em gravadora que nem sabe que agregadora que ele está, porque, igual você explicou o modelo, ele está na gravadora X. Às vezes, quem é o agregador? Quem está conversando com a loja? São vários, como é que chama isso, gente? Intermediários, né? São vários intermediários, e aí na hora que chega para o músico não chega nada. Então, é importante se questionar sobre esse modelo de negócio, entender por que não. Agora, Ricardo, colocando um pouquinho do dedo na ferida aqui para a gente apimentar, porque também para não apimentar não tem graça. Vamos entender uma coisa. É importante a gente entender também, porque tem muitos artistas que reclamam das agregadoras que às vezes não dão sinal de vida, né? Que vira um repositório. Você vai lá, coloca e não vem dinheiro, não aparece dinheiro. Vamos separar um pouquinho o que é a diferença aí entre uma agregadora long tail, né? Uma agregadora e uma agregadora premium. O que são as diferenças? O que é isso pro ser humano normal aí, nosso músico normal? Ótima pergunta, Márcio. O que acontece na prática? Então, uma vez que ele consegue fazer um contrato direto com uma agregadora, ele precisa entender que existem dois tipos, como você mencionou, de agregadoras digitais. Existe a agregadora de varejo, ou seja, que simplesmente distribui o ativo musical, a música dele nas plataformas, e existe a chamada agregadora premium, que além de distribuir, ela faz o trabalho de promoção do artista, promoção do ativo digital nos meios digitais, nas plataformas de música. Então, como é que é mais ou menos, voltando à analogia da loja aqui, essa diferença? O agregador de varejo, ele simplesmente dá o meio. É como se ele pegasse o caminhãozinho, colocasse o seu CD dentro dele, chegasse na porta da loja e colocasse o seu CD, a sua caixa de CD na porta da loja. Simplesmente descarrega ali na porta da loja e a partir dali você se vira, ou seja, se você vai conseguir colocar numa prateleira, se você vai conseguir conversar com o vendedor para explicar sobre o seu produto, explicar sobre a sua música, para ele te ajudar a vender mais sua música, se você vai fazer todo o trabalho que precisa dali para frente, é você que tem que fazer. E como a gente sabe, os artistas normalmente não têm esse conhecimento, não têm esse cuidado, não têm essa estrutura para fazer esse trabalho. Então, por isso que muitas vezes ele vai para uma agregadora de varejo e fica ali patinando, a coisa não anda, ele não evolui. Porque ele está simplesmente pegando o ativo dele, a música dele, jogando na porta da loja e não tem ninguém cuidando ali para frente para botar numa boa prateleira, para promover, para fazer com que as pessoas consumam a sua música, aquele ativo musical. Do outro lado, a agregadora premium, o que ela faz? Ela não apenas entrega o CD lá na porta da loja, como ela tem uma pessoa lá dentro da loja que vai pegar esse CD, vai colocar uma capa bonita para ele, vai fazer um banner para ele divulgar para as pessoas que entraram na loja, ele vai conversar com o vendedor da loja, defender o CD, explicar porque é uma música boa, vai conseguir arrumar uma prateleira, uma ponta de gôndola para colocar esse CD, todo mundo ver o CD, todo mundo escutar, vai colocar uma mesinha para fazer a degustação daquele CD, ou seja, ela vai promover aquela música para fazer com que mais e mais pessoas possam escutar aquela música, e quanto mais escutar, quanto mais pessoas estiverem ouvindo, tocando, escutando aquela música, consumindo aquela música, maior será a receita daquela música. Mais o volume daquele artista vai crescer no digital e mais ele vai ganhar dinheiro. Então, é fundamental entender que existe uma agregadora de varejo e existe uma agregadora premium, que fazem serviços diferentes. Agora, se você me perguntar, aonde que é o céu para um artista? Hoje, o melhor cenário para um artista, o lugar mais privilegiado que ele pode estar para que o seu negócio como músico, o seu negócio na música cresça, é ele conseguir um contrato direto com uma agregadora digital premium. Agora, a gente tem que lembrar que não é fácil também, né, conseguir o contrato com uma agregadora digital premium, porque exatamente pelo fato dela ser premium,
ela não consegue atender uma gama muito grande de artistas. Para você saber se uma agregadora digital é premium ou não é premium, uma das boas formas de você conseguir tirar a prova é você ver mais ou menos o tamanho da carteira de clientes que ela tem. Se ela tiver alguns milhares de clientes, ela provavelmente é de varejo, porque aquela estrutura não dá conta de atender de forma individualizada, personalizada, milhares de artistas. Se ela tiver algumas centenas de clientes, ela provavelmente pode ser que esteja fazendo um trabalho premium. E as agregadoras, normalmente, apesar de todas elas, existe uma certa cortina de fumaça, porque quando você chega na agregadora, ele não vai te falar, ah, eu não sou premium, ah, eu não te ajudo, ah, eu não te empurro. Todas elas vão vender mais ou menos o mesmo pacote. Vão falar que ajuda, vão falar que empurra, vão falar que tem gente para fazer a promoção, mas vai por mim. Essa dica aí, de você saber quantos clientes que ela atende, qual que é o tamanho do portfólio que ela objetiva ali no mercado, é fundamental para você separar o joio do trigo, né? Então, agora, olha que coisa legal, Brant. Quando a pessoa, você falou de renda, tempos de corona aí, o dinheiro que a pessoa tem, está deixando de receber, né, hoje no modelo antigo, no modelo onde ele não conhece ou não está diretamente conectado a uma agregadora premium, esse dinheiro, quem está hoje numa agregadora digital premium, está tranquilo no momento da crise. Porque o que aconteceu? O consumo de música digital aumentou. Então, o cara que já estava pronto, o cara que já estava ali planejando e fazendo uma estratégia no digital e obtendo receita, essa diferença da receita que ele obtém numa agregadora premium, esse cara está em casa tranquilo, a música dele continua rendendo, está aumentando a receita, tá de boa, está tranquilo. Enquanto que aquele que não estava cuidando, ou que estava no modelo alicerçado ali nos shows, nos eventos, e não sabe, não conseguiu ter um acesso a uma agregadora premium, está passando dificuldade, está apertado, está tendo aí que realmente pensar como que ele faz, muitas vezes se endividando, muitas vezes ele está pegando mais advance, o advance é um problema na vida do artista, porque ele vai pegando esse advance na verdade é um empréstimo, só que é um empréstimo cheio de condições, cheio de descontos, cheio de encargos, que muitas vezes esse artista nunca mais consegue pagar. E se ele nunca mais consegue pagar aquele empréstimo, ele fica preso o resto da vida. Então, quando eles perguntam o que você acha de advance, eu acho advance um dos maiores riscos, uma situação muito complicada que o artista pode entrar e pode nunca mais conseguir sair. Agora, é uma inocência muito... pode falar, termina aí. Eu só ia concluir que, do outro lado, se ele achar um agregador digital premium, cara, é o céu. O artista que conseguir montar esse modelo, entender que esse modelo vai dar para ele independência financeira e que vai gerar receita para ele, mesmo que ele não esteja fazendo show, esse artista vai mudar o patamar. Ele vai construir a sua independência financeira. É muito interessante isso que você está falando vamos separar, porque você falou algumas coisas que é importante a gente fixar. É importante o artista entender o que está sendo vendido para ele, né? Achar que uma carteira de uma agregadora que bota artista para dentro vai atendê-lo e ele vai ficar lá no chat da agregadora, né? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo e tal. Isso aí é um erro, né? Uma coisa é essa. O máximo que você tem que ter é colocar ele nessa gravadora, nessa agregadora, mas ter um time de marketing por sua conta, que é o que o artista não consegue ter, obviamente. Início de carreira, no primeiro single, no primeiro álbum, no segundo. Então, assim, isso é uma outra coisa boa da agregadora premium, né? Que é um time... se a gente fizer a analogia com a gravadora, existe uma gravadora do outro lado, existe dentro da gravadora um time que pensa como vai se dar o lançamento do single, qual que é o planejamento de curto, médio e longo prazo do artista, se vão ter outros discos, se vão ter outras músicas nesse disco. Então, esse plano de marketing criado pela gravadora, tá tudo certo, tem uma equipe lá. Do outro lado, na agregadora premium, você também precisa desse time de marketing, você precisa desse CS, você precisa dessa pessoa que está junto com esse artista, junto com essa equipe, para fazer deslanchar. Quando você vem no caminho do meio, que é a agregadora varejo, e você pensa que você vai ter a mesma coisa, é inviável. O caminho direto é o famoso reclame aqui, né?
O cara vai É ficar lá, pô, verdade. não... Então, ele vai acabar continuando só no Reclame Aqui. E o pior dessa história toda, ele vai ter a carreira patinando, que esse é o maior problema. É verdade. É, É verdade. primeiro, pontuando duas coisas importantes. Não entender os conceitos, vai patinar. E dois, deixar a música no lugar errado, vai patinar também, né? Sem dúvida. Agora, Só para fazer um complemento, Brant, vai lá. eu fui procurar, nós fizemos uma análise de um artista, até um artista importante, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas ele pediu para a gente fazer uma análise financeira, né? Ele correu atrás. Olha que absurdo. A maior parte dos artistas não consegue, tem dificuldade de ter acesso ao relatório do que está recebendo. Ele não consegue pedir na gravadora o relatório. Demora 2, 3 meses, 6 meses. Quando é que consegue um relatório? Ou seja... pior, quando vem o relatório, é um CSV imenso, é um relatório que ninguém entende. Se bobear, nem o cara da gravadora entende. Mas vamos lá, toca o pau aí. Feito para isso. Mas aí teve um artista que nos procurou, e aí com muito custo ele conseguiu alguns relatórios, os relatórios lá de onde ele estava, de onde a gravadora dele tinha colocado ali, distribuir a sua música digital, só do digital. A gente fez um cálculo só do Spotify. E esse cara recebia ali pouco mais de R$ 5.000 por mês, mais ou menos ali pelos relatórios dele ali do trabalho que ele tinha, 5, 10 mil reais ali por mês. A gente fez um cálculo, a gente fez a conta dele de quanto ele ganharia se ele tivesse numa agregadora premium, uma agregadora muito boa, por sinal, que a gente tem parceria, né, fazendo aqui a nossa propaganda dos amigos, a Freedom Tunes está entrando no mercado arrebentando, com mais de 15 anos de experiência. Mas esse cara, a gente fez lá, o pessoal da parte técnica da Freedom foi fazer o levantamento para ele. A gente chegou à conclusão que se ele tivesse na Freedom, ele estaria ganhando exatamente o mesmo ativo, nos mesmos meses, ele teria recebido em torno de R$ 55.000. Ou seja, o cara estava deixando na mesa só em uma loja, só na Spotify. Ele estava deixando na mesa R$ 50.000 por mês. Você imagina, todos os meses, durante meses, anos. Olha a diferença. O cara, assim, será que ele viveria com R$ 5.000 por mês? Talvez, dependendo do custo de vida dele, etc. Agora, se ele parou o show e precisasse de viver desse dinheiro digital, com 55, provavelmente ele conseguiria sobreviver, ele conseguiria manter a sua vida ali dignamente. Né? Num momento como esse, né, Ricardo? Num momento como esse. Olha que loucura, isso é real. Isso aconteceu semana passada, esse levantamento. Então, essa diferença, ele entender que o grosso da receita hoje está no digital e que ele ir para uma agregadora digital premium, não é uma agregadora de varejo, porque, como você acabou de falar, a agregadora de varejo não vai resolver o problema dele. Mas ele ir para uma agregadora premium, que tem uma estrutura de marketing, uma estrutura de CS, que vai acompanhar a carreira dele, que vai acompanhar os lançamentos dele, que vai promover esse cara realmente vai deslanchar. Tem todas as chances, se ele for talentoso, obviamente, a música dele tem que ser boa, enfim. Mas essa carreira desse artista provavelmente vai deslanchar. Né? Só depende dessa estrutura. E uma coisa que voltando a citar o Nelson Tristão, nosso mestre aí, além disso, o artista, para começar o trabalho, ele precisa estar comprometido com esse processo. Não existe, aí eu vou voltar um pouco até numa coisa que você falou. Primeiro, não existe bola de cristal, magia e tal. Mas segundo, você não consegue fazer todo esse estudo, pedir, ser crítico, pensar por que você está ganhando, se você não assume essa carreira. Porque a agregadora digital, ela precisa do artista na frente dessa história. Precisa do artista ou da sua equipe, né? Precisa da sua equipe engajada nesse processo de aumento de receita, né? Sem e dúvida. Aí, nada mais plausível do que nessa conversa nossa, a gente deixar claro que o investidor, e é uma lógica muito do meio sertanejo, né? O investidor, ele não está errado em fazer um investimento e pedir e ter lucro. Essa é a lógica do investimento, né? Sem dúvida. Às vezes as pessoas acham assim, poxa, o investidor está colocando aqui a grana na mesa. Quer dizer, ele nem fala de colocando grana na mesa. Meu investidor está me pressionando para fazer mais show e não sei o que. Eu falo assim, mas peraí. O investidor está no lugar certo. Ele quer que você dê resultado. Se ele põe 1 milhão na sua carreira, você acha que ele vai,
se eu perder 1 milhão, tá tudo bem? Entendeu? Então, Sem assim, dúvida, é importante dizer isso. O investidor, o papel dele é pôr dinheiro, mas ele quer o retorno nisso. Só para voltar, deixar claro esse assunto aí, que muita gente acha que tem messias aí no mercado o tempo inteiro, gente querendo colocar, e essa história do Advance, né? O Advance, ele é o empréstimo. É o empréstimo. Um empréstimo, às vezes, muito caro, com muito ônus, com muitos descontos, muitas letrinhas miúdas ali, falta de prestação de contas que dificulta a vida da pessoa. Isso que você falou do investidor, o papel do investidor é muito interessante, sabe, Márcio? Eu falo isso muito no e-book que eu escrevi. Inclusive, eu estou disponibilizando aí para a turma toda aí, tá? Os nossos amigos aí. É só clicar no link aí na bio, que está lá disponível. Você está conseguindo baixar de graça o meu livro, que fala exatamente sobre investimento em música. Lá a gente conta todos esses cases, mostra como que os investidores estão se aproximando do ativo musical e como que eles estão percebendo que o ativo musical, que é a música, né, que é a coisa mais velha que existe, é a coisa mais nova, mais nobre do ponto de vista de investimento. Por quê? Porque ela está descorrelacionada do investimento financeiro. Né? Crise, a bolsa despenca, todo mundo perde dinheiro. Política, o presidente fala uma bobagem, a bolsa despenca, todo mundo perde dinheiro. Os juros baixos como estão, todo mundo perde dinheiro. Seu dinheiro no banco está tendo rendimento negativo. Agora, a música digital, como a gente vem falando aqui, o ativo musical é estável e só cresce. Pandemia aconteceu, o que aconteceu com o consumo de música? Estourou, mais gente consumindo, mais gente ouvindo, mais receita. O Morgan Stanley, uma das maiores instituições financeiras do mundo, fez uma pesquisa, revisou o seu estudo sobre o mercado financeiro, especialmente as receitas dos ativos musicais, e falou que nesses próximos 10 anos é um dos ativos que mais vai crescer ano após ano. Vai crescer quase 100% ao ano, organicamente, pela quantidade de pessoas que vão começar a consumir a música de formato digital. Então, se tem uma coisa boa para você colocar seu dinheiro, é nesse ativo musical. Eu tenho defendido isso, e nesse e-book, quem quer entender sobre isso, o primeiro passo é baixar esse livro e ver esses estudos. Tem uma coletânea de estudos, que não sou eu que estou falando, eu peguei estudos de bancos financeiros, gente do mundo inteiro que está fazendo isso, e coloquei lá nesse livro. Então, baixa, porque você realmente vai ter uma visão completamente diferente sobre o que está acontecendo aí na indústria da música e nessa relação entre os investidores e a galera da música. Quando eles se encontrarem, quando o investidor encontra com um músico que quer crescer, como você falou, um cara que quer cuidar da sua carreira, se esse cara conseguir uma agregadora digital premium e ainda conseguir ser financiado diretamente por esses investidores, é muito difícil dessa pessoa não explodir. Esse cara, ninguém segura esse artista. E a falta de informação, a informação está aí, gente. Está aí para vocês pegarem. E legal, olha só o que você acabou de falar, eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, entrar na agregadora premium faz aumentar... você tem um trabalho com uma curadoria maior e o reflexo é no bolso, né? Como é que é esse aumento, né? Assim, como é que você pode aumentar essa receita na agregadora premium? Quais são as métricas, quais são as formas aí que o artista fala assim, pô, legal, gostei dessa ideia que o Ricardo deu, vou procurar, vou fazer a balança entre a carteira de clientes de um e de outro, acho que eu preciso procurar um lugar onde eu tenha um atendimento, onde eu tenha um planejamento de marketing para me embasar as minhas ações, né? Porque também não é só colocar a música na loja. É a mesma coisa que você falar, é aquela história, né, que você acabou de falar. Se o cara põe o disco lá na loja física, e aí ele reza 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, fica lá só, vai vender, vai chegar gente na loja, vai rolar, vai dar certo. Não adianta. Se você não fizer um plano de marketing, se você não impactar as pessoas, engajar no seu trabalho, ninguém vai entrar nessa loja. Então precisa ter um plano. Agora, como é que é isso? Como é que a agregadora, qual que é o papel aí? Como é que ela aumenta essa receita, né? O artista que está, às vezes, numa agregadora, ou até ele está na própria gravadora, né? Que também é um sonho, né? As pessoas falam assim, eu tenho artista que chega às vezes para produzir comigo e fala assim, eu pergunto, qual que é seu sonho? Aí a pessoa, meu sonho é entrar na gravadora. Aí eu falo assim, legal, por quê? Aí o cara fala,
Não, porque é entrar na gravadora. O cara nem sabe o papel da gravadora, né? O cara nem sabe para que serve a gravadora. Então, às vezes, o artista tá na gravadora, tá ganhando pouco, tá insatisfeito e poderia ir para uma agregadora premium. Então, o que você acha? Qual que é a forma de aumentar essa receita? Às vezes o cara ganha esses 5 mil, quer aumentar para os 55. Como é que ele faz isso? Veja bem, o primeiro passo, ele precisa encontrar uma agregadora premium, entender que existe essa diferença, buscar uma que tenha toda essa estrutura de promoção, não apenas de distribuição, mas de promoção. Daí, tem um passo que ele vai ter que passar na curadoria dessa agregadora premium. Normalmente, ela tem uma curadoria artística, né? Ou seja, ela vai apostar, porque a agregadora premium também aposta nos artistas. Então, como ela não pode atender muitos artistas, ela tem que apostar naqueles que ela acredita que tem potencial e principalmente naquele que ela acredita que está comprometido em fazer um trabalho crescer, em encarar a sua atividade profissional como negócio, como realmente um meio de vida, como um trabalho artístico, mas também empresarial. Então, uma vez que ela consegue, que o artista consegue mostrar isso para a agregadora premium, provar que ele tem um potencial, que ele está disposto a encarar, a fazer a parte dele para o crescimento, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Ela não cobra um pedágio, o artista não tem que pagar para a agregadora para começar a trabalhar. Ela vai colocar toda uma estrutura à disposição dele, sendo que ela só fica com um percentual do resultado, ou seja, um percentual do que ela efetivamente arrecadar, o trabalho vai crescendo, vai começando a crescer o trabalho com aquele artista, e quanto mais o artista arrecadar, ela só vai ficar com um percentual, mais o artista vai ganhar. Então, o artista que não tem, ou que está numa agregadora de varejo, que passar por essa etapa, vai ter toda uma estrutura que vai permitir para ele crescer. A vontade dele, o profissionalismo dele, mais a estrutura da agregadora, esse cara vai crescer, vai começar a faturar mais. Não tem desembolso antecipado do artista. Agora, o artista que estava numa gravadora, ele já coloca um cheque no bolso automaticamente. Ao mudar para uma agregadora premium, é como se ele estivesse pegando um cheque gordo e colocando no bolso imediatamente. Por quê? Ele sai de um modelo onde ele está ganhando normalmente 10%, 20%, e ainda desse valor descontado um monte de coisa, então vem menos do que isso para ele. Em média, nas nossas contas, tá? Vem para ele aí 7%, um pouco menos de 7%. E quando ele muda para a agregadora premium, ele passa a ganhar 70%. Então tem uma diferença, é aqueles 50 mil do estudo daquele artista que eu fiz na semana passada. Tem uma diferença grande. Ele, na verdade, ao mudar para uma agregadora premium, ele bota no bolso um chequinho gordo. E aí, como você falou, uma vez que ele entrou dentro da agregadora e que ele tem um trabalho bem feito, disposição para fazer aquilo que a agregadora vai orientando, vai discutindo, vai planejando junto com ele, normalmente ele tem uma curva de crescimento exponencial aí de crescimento. A gente tem dezenas de casos lá da agregadora com quem a gente trabalha hoje, que você vê que o artista normalmente tem dobrado ali de tamanho, né? Isso depende de artista para artista, mas não é incomum você ver artistas que saíram de uma gravadora e vieram para a agregadora premium e dobraram de tamanho ano após ano, ou seja, a receita dele, inclusive, aumentou 80% na hora que ele saiu, veio para cá, e a partir dali, ano após ano, ele vem dobrando de tamanho, vem dobrando de faturamento. Isso não é incomum. E o caminho que ele tem que fazer é esse mesmo, ou seja, ele precisa encontrar uma agregadora premium, entender que existe essa diferença, entender que ela vai dar uma estrutura muitas vezes melhor até do que ele tinha dentro de um processo de uma gravadora, com certeza muito melhor do que ele tinha numa agregadora de varejo, e ele vai, e a partir dali, passando pela curadoria, sendo aceito nessa agregadora, ele está com a faca e o queijo na mão aí para crescer e para aumentar o seu faturamento de maneira considerável. Gente, eu falo assim, não faz nenhum sentido. Né? Nenhum sentido, né? A pessoa... Coisa de doido. É coisa de doido. Coisa de doido. É isso aí. O cara que pensa, que faz conta. Eu ouvi esse outro dia de um artista, de um empresário de um artista. A gente está discutindo com ele aí um projeto. Ele falou assim, Ricardo, eu estava na gravadora. Na hora que eu botei no papel, que eu fiz conta, eu pedi as contas. Pedi as contas na hora. Eu falei, não, peraí, não faz sentido. É coisa de doido. No momento em que o artista, e aí eu acho que a Dani está aí da UBC, que é nossa mentora também aqui, todas as dúvidas que eu tenho eu ligo para ela, sabe? Assim,
É Opa, me impressionante. passa o contato da Dani, que eu também vou usar dessa consultoria aí. Dani para mim, hoje é um dos maiores cérebros da música brasileira hoje, que está à frente da gerência da UBC aqui em Minas Gerais. E ela também, como a gente, é uma grande admiradora do Nelson. Eu acho que o que é importante? A gente bater nessa tecla, e eu acho que a gente está caminhando aí para o final, bater nessa tecla que o conhecimento é importante, e depois que você tem esse conhecimento, não tem porquê você deixar de receber isso. A gente tem que, o músico, ele tem que pisar um pouquinho o pé na realidade e começar a pensar o seguinte: antigamente, a gente tinha um modelo de negócio em que era muito importante entrar numa gravadora, e aqui eu não tô metendo pau na gravadora de jeito nenhum, mas é importante. Com certeza, você... ela tem o papel dela, né? Ela tem o papel dela, tem o espaço dela. Mas você tem que entender, e aí que eu acho que está o pulo do gato, é você entender por que serve, para que serve a gravadora. Você está indo para lá porque essa conta tem que valer a pena. O que eu quero dizer com isso? Se eu deixo 70% na gravadora e fico lá com 10, com 7, não tem problema. Eu falo que... E nada melhor do que falar isso com um advogado, né? Não tem problema o contrato que você faça. Não tem problema. Só que você tem que saber o ônus e o bônus. Sem dúvida. Tá tudo bem, né? Eu costumo dizer, viu, Brant, que, ou seja, a gravadora hoje em dia é muito interessante para aquele artista que não tem cabeça de se envolver no negócio. Aquele artista fala assim: eu só quero tocar música, não quero saber o que está acontecendo, meu negócio é tocar música, ir pro palco, vocês me falam o que eu tenho que fazer, e meu negócio é só ficar aqui e tal. Ou seja, o artista que não quer se envolver no negócio que ele tá inserido, no negócio da música, esse artista é melhor, sério, é melhor que ele vá para uma gravadora. É um cara talentoso, um cara bacana, que, né, ou seja, que realmente não tem interesse realmente em se envolver desse lado. É melhor ele ir para uma gravadora que vai dar uma estrutura para ele, e ele vai ganhar pouquinho, vai abrir mão do patrimônio dele, mas pelo menos ele está sendo cuidado. É um artista que vai ser cuidado por alguém, que vai dar ali uma estrutura para ele crescer. Agora, se esse artista ele tem... Cuidado caro, né? Vamos dizer, né? Muito caro, muito caro. Mas se esse artista, ele faz conta, ele está interessado no negócio dele, ele tem um mínimo de interesse em administrar bem o negócio dele, de envolver, de entender o que é uma estratégia de marketing, como que ele pode crescer, cara, esse cara tem que focar em achar uma agregadora digital para ele, tá? E aí, pegando um gancho que você falou, que eu sei que a gente tem poucos minutos aqui, nós estamos no finalzinho, o que eu vou resumir aqui com você? Primeiro ponto é a informação. Então, acho que a coisa mais importante que a galera precisa de ter é informação. E isso aqui, cara, a gente poder... Por exemplo, o e-book que eu falei. O cara baixar um e-book desse, ler, entender o que está acontecendo no mundo, ver os estudos... Pronto, isso é super... pronto. Se você ainda não baixou, você já está um passo atrás de quem já está entendendo o que está acontecendo. Agora, então informação é fundamental. Participar de uma live como essa aqui, baixar um vídeo, ver o que a galera está fazendo, está disponível de graça. Ele só tem que entrar no Instagram, no Facebook e baixar e ver os vídeos que a galera está fazendo. Então, se informar é a melhor coisa. Se informar, você vai abrir seus olhos. Eu fiz uma live essa semana com um artista que ele fez uma live, maior sucesso a live dele, e ele não está monetizando a live dele. Ou seja, está lá o dinheiro parado, está lá no YouTube, ele nunca foi lá e pegou a mão no dinheiro. Ele estava doido comigo na live. Eu falei assim: pelo amor de Deus, eu preciso de achar alguém para recolher o meu dinheiro. Você vê as coisas, né? Loucura. Então, informação é a primeira coisa. Ele se informar. E o nosso papel aqui de divulgar, de fazer essas lives, de convidar as pessoas é primordial. Segundo passo super importante aí, além de se informar, o que a pessoa pode fazer? Ela pode também compartilhar essa informação com as pessoas do seu conhecimento. Se você é investidor, você precisa se informar como você pode investir em música, e você também pode compartilhar com as outras pessoas que isso existe, porque as pessoas acham que isso não existe, que isso é golpe, isso é picaretagem, etc. Total, isso existe, total. Isso é bom. As pessoas não sabem, elas pecam pela falta da informação, elas não sabem que isso é mais seguro, não sabem que é um investimento de longo prazo, estável. Quanto mais velho o ativo musical, mais estável ele é, mais seguro é esse investimento, né? Então, informação e poder compartilhar
com os amigos sobre essas informações. Se você é investidor, você tem um universo de pessoas que tem ali, o pequeno investidor, a pessoa que está ali, às vezes um parente que está com dinheiro ali na poupança, está perdendo dinheiro, o dinheiro dela está diminuindo mês após mês, porque os juros muito baixos, a perda do valor econômico do dinheiro é maior do que ela tem de receita, então ele está diminuindo de valor todos os meses. Se você é um artista, a informação, se você é um artista ou se você conhece um artista, essa informação do Agregadora Digital Premium é vital para esse cara poder deslanchar na carreira. Ele entender qual é o papel de um agregador digital premium, que existem 2 tipos de agregadora. Você imagina, o cara que estava lá recebendo 5 mil por mês, quando na verdade ele poderia estar ganhando 55, olha como ele ficou angustiado quando ele descobriu isso, que ele estava deixando um cheque de 50 mil reais todo mês em cima da mesa. Então, tem gente aí, e eu tô para te dizer, Márcio, que a maior parte das pessoas, de cada 10 artistas que você for conversar, eu tô para te dizer que 7, 8 não sabem sobre esse assunto. Não saberiam te dizer o que isso é musical, não saberiam te dizer o que é uma agregadora digital de varejo, uma agregadora digital premium, não sabem. Então, a gente tem um papel importante de levar esse conhecimento, essa informação para as pessoas que precisam. Ainda mais nesse momento, pegando o gancho aqui da nossa ouvinte Tatiana Milagres. Um beijo para você, Tatiana. Olha só, isso que você está falando é tão importante e eu não sei, eu acho que a provocação que eu queria deixar para o final dessa live nossa é se existe espaço no mercado para esse artista que é o que a Dani acabou de falar aqui em cima, aquele famoso deixa a vida me levar, sabe? Que é esse que fala assim, eu vou para a gravadora. A música, ela necessita de uma profissionalização para ontem. E esse movimento não é das pessoas, é nosso. É do artista, é do cantor, é do músico sideman, é do técnico. O mundo da música deixou de ser aquele amadorismo e vamos ver o que vai dar. Só para finalizar uma coisa aqui, finalizar essa minha fala, eu tive num congresso em Nashville em 2017, então nós estamos falando de 3 anos, tá? Um congresso da CD Baby. E eles chegaram, e eu cheguei lá, cara, tomei um susto. Tinham 5 mil músicos, com o caderninho na mão, empreendedor, assim, e o assunto, não tinha assunto capítulo 1, não tinha assunto básico, não. É só assunto alto nível. Então, o músico brasileiro passou da hora da gente... esse tipo de assunto, de entender o que é investimento, de saber o que é o que está no e-book, de saber de cor seu e-book, entendeu? Isso passou da hora. Não dá mais para a gente achar, eu falei isso na live com a Dani, né? A gente precisa sair do capítulo 1, porque enquanto a gente ficar fazendo o capítulo 1, nós vamos estar perdendo dinheiro, isso envolve o dinheiro, envolve a nossa grana. E aí eu queria finalizar com uma pergunta para você, assim, como é que a gente pode contribuir, então, ajudar mais as pessoas nesse momento de crise? Porque a gente está num momento difícil de crise, de várias pessoas, de várias pessoas do próprio segmento. Como é que a gente pode contribuir mais com isso, além do que a gente já está fazendo? Que eu acho que essa live, com uma pessoa igual você, com um cara, né, um cara tão antenado e que está à frente, Singularity, quem não souber, põe no Google, que é o lugar dos sonhos de qualquer pessoa nesse mundo, tinha que ser, né? Me fala aí. Sim, Brant, eu acho que com coisas simples, tá? Ou seja, a gente pode ajudar com coisas muito simples. Por exemplo, quem baixar o e-book, eu estou dando a autorização para você encaminhar para amigos, músicos, pessoas que precisam saber desse tema. Essa galera precisa, de fato, dar um passo, ela precisa, de fato, consumir essa informação. Então, gesto simples. Encaminhar um vídeo sobre esse material. Essa nossa live aqui está sendo gravada, vai ser disponibilizada na internet, disponibilizar para a galera essa informação. Ou seja, você está ajudando o cara a sair da inércia, parar de ficar reclamando, entender que se ele agir, ele pode mudar a realidade dele e é tudo digital, ele não precisa do show, ele não precisa estar lá na rua para fazer isso não. Então, um gesto simples, fica autorizada aí a distribuição do meu e-book, você pode baixar e mandar o PDF, mandar o arquivo para quantas pessoas você achar que precisa. Queria agradecer a Dani, aproveitar os últimos minutos, agradecer você, Márcio, obrigado por abrir esse espaço aí, parabéns, conversas de alto nível, eu sigo você, sou fã do seu trabalho e conte comigo, vamos juntos aí, a gente somar esforços para fazer o mercado da música cada vez mais forte e fazer a galera entender,
tantos músicos que eles podem crescer e podem realmente mudar a sua realidade do ponto de vista do music business, né, da música como negócio, quanto os investidores. A gente alertar o pequeno investidor, a pessoa que tem a grana no banco, que investir em música é o melhor negócio do mundo para ele. 28 segundos, obrigado por todo mundo que participou, um beijo grande a todos, é contigo. Valeu, galera, muito obrigado. Vai no perfil do Ricardo, baixa o e-book, vai no meu perfil, a gente montou um grupo do Telegram sensacional sobre o viver de música, lá tem conteúdo da Dani, conteúdo do Ricardo, tamo junto, gente, vamos aprender a viver de música. Valeu!